Você sabia que a astrologia pode ajudar você a encontrar o trabalho ideal para você? Não? Então fica aí que a gente já vai conversar sobre isso. Eu tenho uma visão de que a astrologia ela tem que ser uma coisa muito útil a quem procura uma consulta astrológica, não apenas uma ferramenta de impressão onde você lê o mapa e começa a encontrar coisas lá que você já sabe. Encontrar no mapa que você tem problemas como seu pai e você tendo esse problema é impressionante, mas não é útil. A utilidade vem no que fazer com esse problema, como aprender a lidar com ele, ou numa questão de uma previsão, se você vai ter esse problema, já se preparar para isso ou evitar. E uma das formas que eu vejo que a astrologia tem de mais útil é mostrar o caminho profissional mais adequado àquele nativo. Por mais que não haja como a gente bater um martelo, olha, você vai ser engenheiro, mas a gente pode mostrar áreas que têm a ver com engenharia, por exemplo, cálculos, estruturação. Então, a astrologia ela vem com esse condão de trazer informações úteis ao nativo, a quem procura uma consulta. A gente precisa levar em conta que os planetas e os signos têm simbologias que podem ser traduzidas para questões de carreira. Então, por exemplo, Áries é um signo que traz liderança, que traz inovação. Então, dificilmente uma pessoa que tem um Áries com bastante importância no mapa vai ser um burocrata, uma pessoa que fica ali escondida numa mesa, dia após dia, assinando papéis. Júpiter, por outro lado, ele traz juízes, ele traz políticos, ele traz carreiras voltadas à igreja, à religião. Da mesma forma que os planetas e signos vão indicar uma carreira, um caminho mais adequado, também vão mostrar os desafios. Essa pessoa que tem Áries com essa importância no mapa não vai gostar, não vai se sentir feliz num trabalho quieto, burocrático, repetitivo. E uma pessoa com esse Júpiter em evidência também não vai se sentir bem num trabalho onde essa expansividade do planeta não possa se expressar. Mas é lógico que o mapa astrológico ele é um todo, é emaranhado. Eu gosto de dizer que ele é um novelo de lã, onde você vai precisar puxar uma linha e ir puxando o mapa inteiro. A gente só precisa, nessa questão das profissões, ver qual é a linha que a gente vai começar a puxar. Normalmente a gente puxa o meio do céu. O que é o meio do céu? É o ponto mais alto do céu. O meio do céu é quando está meio-dia e o sol está sobre a sua cabeça. Ao meio-dia o sol está no meio do céu. E o meio do céu ele simboliza tradicionalmente a carreira, fama, questões de evidência, questões de honra. Então o meio do céu ele vai ter um signo lá em cima. E esse signo ele vai já dar os primeiros sinais de qual profissão deve ser seguida pelo nativo. Esse signo vai ter um regente. Esse regente vai estar em algum lugar no mapa. A gente vai juntar essas três características para encontrar o princípio dessa profissão. Então, se o regente desse meio do céu é Mercúrio, ou seja, lá nós temos Virgem ou temos Gêmeos, isso significa que o jornalismo, a princípio, é uma boa carreira, porque vai lidar com velocidade, lida com informação, com comunicação, e são áreas comuns a Mercúrio. E a gente vê só isso? Meio do céu, regente, acabou? Não. Como eu falei, é só o iniciozinho, a gente vai puxando esse novelo. Por exemplo, se houver um planeta ali no meio do céu, dentro da casa 10, ele também vai influenciar nessa discussão de qual a profissão ideal. Aspectos lançados ao meio do céu, ao regente ou a esse planeta que lá está, também vão adicionar sua energia na mistura. Porque naturalmente não existem profissões somente de 7 grupos, né? Uma profissão de Júpiter, uma profissão de Saturno, uma profissão de Marte. Elas são questões misturadas. Vamos pegar aqui a profissão do momento, uma das profissões mais modernas, pelo menos que eu conheço, que é a de social media. Social media nós temos Vênus, porque lida com a parte artística, de posts. Nós temos Mercúrio, porque lida com a comunicação. Nós temos a Lua, que lida diretamente com o público. Social media é alguém que a empresa contrata para gerir e criar as redes sociais de forma a atrair mais público, seja para vender, seja para gerar autoridade. Então é uma profissão que tem os 3 planetas que estão ali meio que regendo ela. E outras questões importantes que não são diretamente ligadas à profissão vão ter que entrar nessa conta também, como o seu ascendente, aonde está, em que condições está o seu regente ascendente, o seu temperamento, porque não adianta você, por exemplo, ter Marte como um significador de profissão, seja por reger a casa 10 ou por estalar muito forte, e ser um temperamento melancólico. Dificilmente você vai ter uma figura marcial melancólica indo para uma guerra, sendo um soldado, sendo um bombeiro, mas pode ser um estudioso, recluso, alguém que se debruça sobre livros, daí a melancolia, da arte da guerra, Marte.
Então existe uma gama enorme de misturas que podem resultar em profissões que vão indicar ou não o caminho para você. Então, Leandro, você está me dizendo que a astrologia não vai me dizer qual é a minha profissão? Não vai te dizer, pelo menos não dessa forma. Você não vai chegar lá vazio numa consulta e sair de lá debaixo do braço como um teste vocacional que diz jornalista. Você precisa ter algumas áreas já de interesse, mesmo que seja um interesse mais curioso do que algo que você já tenha experimentado, e o astrólogo vai ver quais delas se encaixam dentro da simbologia que o seu mapa traz. Então, por exemplo, nessa figura que nós trouxemos, do melancólico que tem o Marte em evidência para a profissão, se ele chega lá dizendo, olha, eu gostaria muito de ser um policial militar, o astrólogo vai entender que não é uma boa área, porque a melancolia não vai deixar ele ter a expansividade, a agressividade que uma carreira militar exige. Mas pode dizer, olha, Marte é importante para você, então você pode ser um estudioso de áreas marciais. Por exemplo, como foi o caso, alguém que estuda a arte da guerra, alguém que estuda medicina, um acadêmico de medicina. Não necessariamente um médico de plantão, não necessariamente alguém que trabalha na emergência, mas talvez alguém que trabalhe numa área mais controlada, numa área onde não exija a necessidade de velocidade, de resposta rápida que alguém melancólico normalmente não vai ter. É claro, é preciso sempre ter em mente que a astrologia ela é uma ferramenta, uma dentre muitas, dentre milhares de ferramentas que são úteis para você pegar a sua profissão ideal. Por exemplo, você precisa levar em conta a sua própria habilidade, a sua própria disponibilidade de treinamento. Você não pode chegar para mim e falar, Leandro, qual é a minha profissão? A gente abre o seu mapa, vê medicina, e você não tem os anos necessários para se formar um médico. Então temos que levar em conta os seus interesses, as suas habilidades, o seu tempo, a sua disponibilidade de recursos, inclusive, para poder chegar num determinado ponto que seja compatível em algum nível com tudo isso. Mas a astrologia é, como um teste vocacional, uma ferramenta muito valiosa para te dar um norte. E é isso que eu acredito, que a astrologia ela vem para trazer nortes para as pessoas no que seguir, seja em relacionamento, seja em profissões. Então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de fazer esse vídeo porque eu pude expor a minha visão da astrologia, de como ela tem que ser útil, de como ela tem que funcionar na realidade para as pessoas. Porque é muito legal que ela impressione, mas é melhor ainda quando ela se traduz em algo que seja bom, que seja útil. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aí, aumenta o nosso engajamento, nosso canal crescer e eu conseguir levar a palavra aí da astrologia prática, útil para todo mundo, tá certo? Forte abraço, valeu!